Saudações esmeraldinas. Enfim, chegou o dia que a gente pode dizer: o Goiás tem um time para disputar o Campeonato Brasileiro. A prova para mim definitiva foi o jogo deste domingo contra o Grêmio, em que a gente pega um time que está lá na ponta da tabela, na média dos líderes do campeonato, dos líderes de todos os campeonatos comuns, porque o Botafogo é um líder em comum esse ano, né? Está disparado na frente. E o Goiás pega esse time dentro da serrinha e sai de campo com gosto amargo do empate e não como se fosse uma façanha. Isso para mim é um sinal claro de que o time evoluiu, acho que era o que a gente precisava. Vamos discutir isso mais nesse vídeo, mais um vídeo do canal Verde 33, que está aí com mais de 1000 seguidores já, graças a vocês, graças a quem acompanha aqui o nosso trabalho. E eu já peço, se você ainda não é inscrito ou inscrita, se junte aí a esse milhar de pessoas que acompanham aqui. Se você já conhece nosso trabalho, deixa aí o seu like para ajudar com que mais pessoas acessem esse vídeo. E também não esqueça, deixe o seu comentário, que é muito importante, porque a minha visão de jogo pode não ser de vocês. E hoje é um dia especialmente interessante, que se eu pudesse até colocar uma enquete: o Goiás já está pronto para escapar do rebaixamento, para subir na tabela? Ontem quase que a gente deu mais um degrauzinho acima, né? Com a vitória parcial, o Goiás passava o Santos, ia para 18 pontos, o Santos ficava com 17 e foi por muito pouco. Vamos falar um pouco sobre esse jogo que para mim marca essa virada, a confirmação do que a gente queria que acontecesse. Bom, primeira coisa, a chegada do Armando Evangelista trouxe alguns traumas para o clube, né? Quando eu falo traumas, não necessariamente é uma coisa ruim, é uma coisa que às vezes tem que acontecer, né? No caso, a saída de muita gente. Isso, independentemente se o indivíduo está produzindo ou não, isso abala um grupo. O grupo, ele está acostumado, ele se acostuma, ele tem relações afetivas ali entre si, e essa saída, essa barca, né, como se diz no futebol, muita gente ao mesmo tempo, isso pode causar, sim, um abalo nessa harmonia do time. O Armando chegou e conseguiu fazer isso com muita maestria. Ele esperou, viu o comportamento dos jogadores nos treinos e viu aqueles que ele considerava que poderiam ser úteis na sequência, aqueles que ele achava que não poderia contar. Porque, primeiro, ele gosta de elenco curto, de elenco enxuto. Então, isso lá na frente pode ser um problema. Por exemplo, o Goiás saiu do jogo com três atletas, né, da defesa, inclusive o Sidmar, o Maguinho e o Sander, os três saíram contundidos. Não sabemos como vai ser agora para o primeiro confronto lá das oitavas de final da Sul-Americana contra o Estudiantes, lá na Argentina. Serão desfalques importantes se os três, qualquer um dos três, mas especialmente se os três não puderem, né, estar. Mas isso é uma coisa, né? Ele conseguiu tomar conta do elenco e fazer com que escolher as peças que ele quer contar e trazer outras peças para compor esse elenco da forma como ele achava melhor. Segunda coisa, ele tem uma estratégia de jogo e ele aplicou essa estratégia. Isso ficou muito claro para quem prestou atenção na partida de ontem, na recomposição das linhas do Goiás depois que perdia a bola. Então, essa recompactação no futebol moderno, no futebol de hoje em dia, é muito importante você ter essas linhas remontadas logo após a perda da posse de bola. E o time do Goiás está conseguindo fazer isso muito rapidamente. Então, você tem lá a primeira linha, a linha defensiva, que às vezes tem 4 ou 5 jogadores, a segunda linha também, que ajuda a fechar. Então fica, se você reparar, a distância entre as linhas, entre as duas linhas, ela não é muito grande. Então isso causa uma dificuldade para a penetração e para o trabalho no entrelinhas ali, né? O jogador que fica ali no meio, que é o que se chama quebrador de linhas, ele não tem facilidade no estilo de jogo principalmente numa forma reativa de jogar futebol, aquele que você espera seu adversário tomar a iniciativa e parte no erro do adversário. O Goiás está sabendo fazer isso
e aprendeu isso muito rapidamente, relativamente aí, muito rapidamente, com o Armando Evangelista. E isso é uma das características do jogo dele. E assim, né, convenhamos, ele teve muita estrela na contratação, principalmente dos atacantes, né? A gente teve o João Magno estreando com gol lá em Santos, e ontem o Matheus Babi também estreando com gol diante do Grêmio. Então, e os dois gols da mesma forma, escanteio cobrado pelo Guilherme, cabeçada do centroavante, gol do Goiás. Então, vai ser uma bola cada vez mais visada. Podemos dizer que temos dois jogadores muito similares para a mesma posição, que talvez dificilmente vão jogar juntos, mas o Goiás começa também a ter alternativas, né? O Guilherme é uma alternativa, não só para a bola parada, mas também para essa jogada de criação. O Goiás tem outros jogadores que estão melhorando a performance, como a gente viu o Anderson ontem melhorou, apesar de erros, assim, algumas delegadices, né, como a gente fala, o delegado é aquele que segura muito a bola, que não toca. Isso tudo precisa ser aprimorado, mas o importante do jogo de ontem é que, jogando com o Grêmio, como eu disse aqui no vídeo anterior, você vai ver um Grêmio com o Luizito Soares, que é o melhor dos mundos para o Grêmio. É um time que está com a semana inteira livre. O Grêmio então poderia se desgastar, que tem tempo para se recompor. Nessas condições, com o Luizito em campo, apenas com o desfalque ali do Cristaldo, né? O Goiás conseguiu segurar o Grêmio, não é só segurar, o Goiás conseguiu ser melhor que o Grêmio, e isso a gente vê por vários detalhes, pelo comportamento em campo, obviamente, né? Quem estava acompanhando o jogo viu isso. As melhores chances do primeiro tempo foram do Goiás, e do segundo tempo até o gol do Goiás também, mas também por umas questões curiosas. Eu acompanho, por exemplo, o mercado de bolsa esportiva, tem lá o gráfico. Então o Grêmio começou com uma cotação similar ou até um pouco maior que a do Goiás, até menor que a do Goiás, né? Porque maior significa que a probabilidade é desfavorável. Quanto maior a probabilidade, menor a chance de vitória do mercado aposta. Então o Goiás começou com a cotação parelha e a cotação do Goiás foi baixando. Quer dizer, o Goiás foi ficando mais tendente à vitória do que o Grêmio, né? No segundo tempo, durante a maior parte, até o gol, e aí, né, quem estava apostando realizou seu lucro aí com o gol do Goiás, né? Depois, quem estava apostando no Goiás, obviamente. Mas isso para dizer que não é só uma impressão do torcedor. O Goiás realmente está melhorando, o Goiás está dominando a cena de acordo com o seu adversário. Foi assim contra o Atlético Mineiro também, que o Goiás também teve as melhores ações, e agora contra o Grêmio, dois times grandes, né? Lá contra o Cruzeiro está num processo de recuperação, não é do nível top do futebol brasileiro hoje, mas jogando em Belo Horizonte. O Goiás também deu muito poucas chances para o Cruzeiro. Então nós podemos dizer, depois de 3 jogos muito parecidos, que realmente temos um time para disputar o brasileiro. E aí, a partir disso, consertou a defesa. Eu vejo muita gente está preocupada, mas esse time do Goiás tem dificuldade de fazer o gol, tem dificuldade de chegar lá, de concluir bem. Bom, primeiro, os jogos que tem feito o Goiás tem priorizado a defesa, e é o óbvio, né? Como vou falar de uma das pessoas que falam sobre isso muito bem, o Juliezer Paulo, meu colega, meu amigo e comentarista também esportivo, tem também um canal aqui, né, o Futebol 62. Ele fala, olha, se não consertar a defesa, o time cai. O básico de qualquer time para sobreviver é ter uma defesa muito boa, né, nas condições do Goiás. Então a cozinha está consertada. Nós já temos um time que, olha, entrou, o Sidmar saiu no meio do jogo, entrou o Bruno Melo no lugar, o time manteve a consistência, saiu o Maguinho de um lado, saiu o Sander, e o time conseguiu manter, né, essa liga, e isso é muito importante. Significa que quem está entrando está correspondendo, pelo menos, se não tecnicamente, pelo menos taticamente, ao que pede o Mister, né? Então, o Hugo é alguém da confiança dele para esse papel, no lugar do Sander, não com a qualidade do Sander, não com a perspectiva do Sander, mas alguém que consegue segurar taticamente o time, né? O Sidmar também entrou muito bem, o Bruno Melo também não comprometeu. Agora,
tomar o gol no final é aquilo. Do mesmo jeito que o Goiás fez gol com o Babi, corria o risco numa bola parada disso acontecer. Pode ter tido alguma falha na marcação, algum acerto que precisa ser feito, mas bola parada também é sorte, né? Então é preciso ter essa consciência de que o time foi bem. No final do jogo, eu só acho que depois do gol recuou bastante, mais do que deveria, né? Poderia, mas é natural de um time agressivo como o Grêmio de ir para cima, e eles talvez pensassem, tivessem sido surpreendidos pelo gol do Goiás. O Renato Gaúcho estava com a cara horrível, né? Parece que ele não aceitava a derrota, né, naquele momento, já antes do gol do Goiás, ele estava sentindo que, me pareceu aquela cara de alguém que foi surpreendido, né? Que não esperava essa dificuldade jogando contra um time que está lá embaixo. É o que eu falo, se o Goiás continuar nesse rumo, e eu acho que não tem porquê não continuar, né? Primeiro, o Goiás vai ser um adversário difícil de ser batido na Sul-Americana. E a gente vai ver isso no primeiro jogo aí. Apesar do Estudiantes, não vou fazer o vídeo pré-jogo, mas o Estudiantes tem um ataque muito bom em relação aos times argentinos. Mas a defesa do Goiás está consistente agora. Então, vamos ter um jogo aí, depois a gente analisa isso. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o Goiás não continua com esse perigo todo de ser rebaixado. O Goiás está fora da zona de rebaixamento, ficou mais uma rodada fora, poderia ter subido uma colocação, levou o gol no final, lamento, né? Mas o Goiás meteu bola na trave, o Goiás criou algumas chances, e agora é aprimorar o ataque, é aprimorar jogadas, construir mais jogadas, e infelizmente agora a gente vai ter aí jogos no meio de semana, isso atrapalha um pouco, mas eu creio que estamos no rumo certo, estamos conseguindo, como eu digo, a contratação do Evangelista, do professor Armando Evangelista, foi a melhor do ano. E o empate sai com aquele gostinho amargo, porque poderia ter sido melhor, mas ao contrário do que muita gente está achando que o Goiás talvez não tenha essa limitação, que não consiga se sobrepor, não. A gente estava diante de um grande adversário, com um dos maiores jogadores contemporâneos, apesar de agora veterano, mas que nos últimos 10 anos fez chover, né? E o Goiás conseguiu suportar essa dinâmica do Grêmio com o Luizito ali. Os jogadores colocaram o Luizito no bolso, né? A zaga do Goiás, e conseguimos dar um passo a mais, um ponto a mais em busca aí da permanência na Série A. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike também, mas comente, deixe aí sua opinião, se concorda ou se não concorda, se essa é ou não uma visão que se assemelha à sua, ok? Boa semana e vamos seguindo.